terra boa aqui nesse sertão. Já foi chamada de capital do feijão, mas é só isso que tem aqui não. Aqui tem conhecimento, muita tecnologia e educação. Só falta o reconhecimento da população, porque nossa chapada é a resistência. Sem essa de valorizar a terra só no São João. A gente quer parceria e integração e ver o nosso povo sendo excelência. São Domingos, nosso padroeiro, abençoe nosso Irecê. Nessa terra todo dia é guerra, mas se chover no meu roçado, o povo fica chocado vendo a terra florescer. Na terra que tudo se planta, cidade comer. Se quiser ser doutor, você também pode ser. Só abre o coração para o nosso Irecê. Você vai ver que com um pouco de esperança dentro da sua vida, é como olhar para essa terra sofrida e ver uma flor de mandacaru nascer. Ei! Viva o povo de Irecê! Boa noite a todos e todas. Segundo dia de congresso, do primeiro Congresso Internacional de Tecnologia e Gestão do Conhecimento do Território de Irecê, evento realizado pela UNEB Campus Irecê e IFBA Campus Irecê. Então, para iniciar os trabalhos da noite, vamos começar, como de costume, desde ontem, com uma atividade cultural, tá? E em seguida teremos a mesa Gestão de Qual Conhecimento, sobre a mediação do professor Dr. Rui José Braga, da UNEB, tá? Mas nesses primeiros 30 minutos de evento, nós temos um convidado muitíssimo especial, que tem uma trajetória de vida já com bastante produção no campo das artes visuais, tá? E é esse artista que eu vou falar um pouquinho dele para vocês, tá? Bem, nascido em Salvador no ano de 1976, cidadão do mundo, Denis Sena teve seu primeiro contato com a arte ainda criança. Iniciado no desenho aos 7 anos, logo sentiu o chamado e decidiu que era isso que iria fazer durante a sua vida. Do momento poético do primeiro traço até o início de sua trajetória profissional se passaram alguns anos, mas a aproximação com o desenho sempre foi intensa. No seu trabalho não há ligação com um único suporte. Utiliza tudo que pode para se expressar. Qualquer coisa se transforma arte nas mãos desse artista. Não é por acaso que se autodenomina autodidata. E conhecido como operário cultural. Operar a arte e pela arte. Este discurso se apresenta não apenas no seu estilo livre e ligado ao improviso, mas também na relação que estabeleceu com o outro. Junto com sua produção artística, Denis Sena desenvolveu um intenso trabalho social e político. Trabalhou em projetos para a OCIPES, Unesco, Unicef, UFBA, UNEB e atua como arte educador em instituições educativas, contemplando as comunidades indígenas, quilombolas e urbana. Bem, ao longo da fala do Denis, né, vocês vão perceber a vasta produção dele, mas aqui tem algumas exposições, as quais ele participou. Já expôs em São Paulo, Nova York, Tóquio, Luanda, Angola, no MAN, na Caixa Econômica, em vários museus, no Memorial Irmã Dulce, a Casa do Poeta Castro Alves, e participou de várias exposições. Depois, Denis, eu quero que você fale um pouquinho sobre a sua assinatura visual, o fóssil, tá?
Bem, o inquieto artista visual explora as linguagens desenho, cerâmica, escultura de ferro, metal, madeira, arte digital, pintura body art, grafite e performance. São 24 anos de dedicação e amor à plasticidade contemporânea. Com espírito empreendedor, vive da própria arte. Já atuou para importantes marcas brasileiras e internacionais. Entretanto, essas atividades afirmam suas heranças culturais. E é esse artista, né, que convidamos agora para contar um pouco da sua trajetória de vida para a gente. Seja bem-vindo, Denis Sena. Boa noite a todas e todos. Um prazer falar da minha trajetória e um processo contínuo, né? Eu costumo dizer que a arte é quem escolhe, né? E a arte tem um poder incrível, né? De transformar e revolucionar vidas, né? E todos e todas, né? Podem aprender, sim. São tantas linguagens, né? E não só o campo de artes visuais, mas, né, da dança, da música, do teatro. E é importante ter o acesso, né? E agradecer pelo convite, né? É importante participar do congresso, e difundir aí a arte e o conhecimento, né? Que é fundamental na contemporaneidade. Isso, importante. Esse congresso concebeu o campo das artes como uma construção de conhecimento legítimo e tão importante, né? E abrir espaços para esses momentos, né? Durante o início do evento e exposição de algumas linguagens artísticas. Então, o evento está de parabéns. E seja muito bem-vindo. Denis, a gente tem um material para expor. E aí, como que você prefere? A gente expõe o material e você vai comentando sobre essas produções. Você quer falar um pouquinho como inicia a sua trajetória de vida nas artes? Sim, prefiro ir falando e vocês vão exibindo as imagens. Okay. Então, a minha relação com as artes visuais se iniciou na minha infância, né? A partir do meu primeiro traço poético, e foi a convite de meu pai, né? Que eu desenhasse minha mãe. Foi um momento emblemático. E aquele momento se perpetuou, né? E minha adolescência já desenhava bastante. E encontrei também pessoas que me estimularam, principalmente a minha família, né? Importante falar da minha avó, dos meus pais, da minha mãe, que me estimularam. E, naturalmente, era evidente, né, o talento. E também professores, né? Na época, eu estudei escola pública, eu venho do Quilombo Cabula, e também já morei em Cotos, morei no Curuzu, e outros bairros também. Mas o Cabula tem uma relação afetiva de muitos anos, e para mim é importante falar, porque muitas das minhas produções, né, principalmente de intervenção de arte urbana, né, eu iniciei através dessas linguagens, como eu disse, né, como eu vou falando, e naturalmente eu senti a necessidade de ocupar com as linguagens, grafite, esculturas. Eu lembro de uma intervenção, né, que eu sempre colocava na TV em cima do ponto de ônibus e chamava a atenção das pessoas, e as pessoas queriam saber quem era aquele artista, ou aquele louco, né, como alguns chamavam. Mas com o passar do tempo, eu comecei a realizar exposições, né, com apoio também de amigos. No ano de 1999, já no final do século XX, eu realizei a minha primeira exposição na UNEB, né? E a exposição foi intitulada Do Lixo ao Luxo. É uma fase que eu questionei muito o que eu via transformado em arte, né? O meu olhar
poético, né? E para mim é importante voltar ao passado, porque foi uma fase assim importantíssima para mim. E quando eu lembro, né, daquela fase do qual eu precisava sair à noite, né, para poder produzir, inclusive com a inspiração da lua, né, e com a energia da rua, sempre na madrugada, produzindo. Daí surgiu a minha primeira exposição, né, que foi na UNEB, no hall do Auditório Caetano Veloso, e logo depois eu fui convidado a dar aula na UCIP, Projeto Cidadão, coordenado pelo amigo, o educador social Antônio Jorge, também morador da comunidade e funcionário da UNEB. Daí comecei a dar aula, foi quando eu me tornei arte educador, né? No processo de autodidata, né? Então, Denis, fala um pouquinho como que e quando e por que você começa a se autodenominar operário cultural, antes da gente entrar nas suas obras. No ano de 2014, eu resolvi me denominar porque durante, né, toda a minha trajetória, eu precisei acreditar, né? Perseverar e ver o quanto o mercado de arte, por exemplo, né, é tão restrito na cidade de Salvador, na Bahia, inclusive no Brasil, né? Poucas galerias, poucos museus na cidade de Salvador, por exemplo. Então, eu fui vendo a luta, né, da classe artística. Né? O operário cultural não é só o Denis, né? São tantos artistas, né, que lutam e acreditam no que fazem. Então, daí eu resolvi me denominar, trazendo a provocação, né, e a necessidade também, né, de discutir políticas públicas e políticas culturais. Coisas artes. E hoje eu sempre trago, né, a importância do operário cultural para provocar, né, e dizer o quanto é importante, né, acreditar no seu talento, acreditar na importância da realização de projetos artísticos, né, na cidade de Salvador, na Bahia, e a real é que são poucos artistas que vivem da arte. Né? Então, o operário cultural também se resume à luta em nome da arte, educação. Não é também só a arte pela arte, né? Isso, e a cultura, né? A Bahia tem uma diversidade cultural tamanha, né? Então, para mim é importante trazer a reflexão e a provocação através do operário cultural, né? O teu instrumento de luta são as tuas produções, né? Isso, exatamente. Eu costumo dizer que as minhas armas são os pincéis, né? As tintas, os sprays, o mouse, a mesa digitadora, tudo que produto e transformar em arte, né? Através dessas ferramentas. Né? Tudo vira suporte. Vale ressaltar que hoje a UNEB comemora 38 anos, 38 anos. E a minha relação com a UNEB é desde 1999, né? Quando eu fui convidado, através do amigo Antônio Jorge, a participar de uma oficina de serigrafia. E para mim foi muito importante, porque eu comecei, já produzia antes, né? Mas a partir daquele momento também, eu comecei a produzir mais, né? Tanto que foi no mesmo ano que eu realizei a exposição do lixo ao luxo, né? Na UNEB, no hall do Auditório Caetano Veloso, na época, né? Não sei se ainda chama-se hall Auditório Caetano Veloso, enfim. Mas foi uma exposição muito massa, porque tinha diversas produções, diversas linguagens, técnicas. Foi bem bacana, importante. Foi o meu pontapé inicial, né? Então, a coisa transcendeu, né? Então, eu sou grato também ao NEB. Logo depois também surgiu um projeto importantíssimo, foi o projeto de pesquisa e extensão da UNEB, o Grafipaz, coordenado pela amiga, pedagoga, Patrícia Pena, né, e também a professora Yara Dulce. E nós
realizamos esse projeto na UNEB, né, no Departamento de Educação na época. E eu lembro que a diretora ficou preocupada, achando que eu e os jovens, né, os educandos e amigos, e aos sábados nós ocupávamos uma das salas do Departamento de Educação, realizando oficinas de grafite, né, que é uma das linguagens assim, que eu produzo. E aí, o projeto durou uns 3 anos, mas com uma forma também de romper paradigmas, né? E logo depois, o reconhecimento do poder público, né? Como se a arte grafite não fosse arte, né? Isso é muito louco, né? Porque tudo que vem de revolução, né, tenta distorcer, né? E o grafite vem de uma linguagem urbana, mas antes de ser urbana, é uma linguagem de expressão milenar, né? Que os nossos ancestrais se comunicavam através da As pintura, pinturas, né, rupestres. político, né? Eu acho importante trazer isso. Eu trago na minha fala, né? Que o grafite transita entre passado, presente e futuro. Isso. Então, nós rompemos paradigmas. E, na época, a UNEB foi a primeira instituição a abraçar o grafite. Se repercutiu muito a nível nacional, né? E surgiram concursos, né? E outros seminários também foram realizados, né? E foi importante ocupar. Hoje, Ô, Denis, a galera precisa fazer mais pelo social. a Letícia Araújo está aqui. Conheça mais do artista Denis Sena, Instagram, @DenisSena Operário Cultural. Viu, pessoal? Estou vendo aqui que o chat está bombando. E caso tenha alguém, algum estudante do IFBA, da UNEB ou externa a essas instituições que queira fazer alguma pergunta ao artista Denis Sena, fica à vontade, tá? Que aí, ao longo ainda dos poucos minutos que falta, a gente organiza aqui. Ô, Denis, você tem grafite no Brooklyn, em Nova York, né? Que é onde começa o processo dessa nova grafitagem na década de 60, 70. E em vários outros lugares, né? Nós temos algumas imagens aqui de grafites que você fez em vários lugares. Fala um pouco como é que é essa experiência com o grafite. Bem, como eu já disse, essa é uma das linguagens que eu produzo desde 1996, foi quando meu professor de artes, eu já considero que é meu professor, tipo professor e professor é para a vida inteira, me levou para participar do evento Made in Brasil, projeto de arte e decoração, e foi um momento importante que daí eu conheci os alunos da EBA, Escola de Belas Artes, e foi muito inspirador também para mim. E aí eu fui convidado para fazer uma intervenção em um dos armários, né, que estava compondo ali, né, o ambiente de decoração. Mas antes já fazia intervenções, né, inclusive no banheiro da escola, com mensagens políticas, tinha a influência do hip hop, do punk rock, né, e outras culturas também. Acho importante falar do hip hop, né? E em anos de 2007 eu fui convidado, eu, Éder Muniz, o Calangos, para realizarmos intervenções de arte e grafite em Nova York, no Brooklyn, no Queens. Foram 27 eventos, mas seriam 33, né? Foi bem corrido, assim, foi importante porque foi um processo de difusão, né? E eu, obviamente, o que eu produzi foi elementos, né, que representam a nossa cultura, né, inclusive a cultura regional, né? Então, isso também chamou a atenção, inclusive de brasileiros e brasileiras que moram lá, né, em Nova York, né? Porque o mundo está em Nova York, né? Então, nada melhor de representar a nossa cultura através da imagem, né? E foi importante a difusão, né, do meu trabalho e do Éder, né, em Nova York. Logo depois eu estive em Luanda, participei da segunda Trienal de Arte Contemporânea, pintei dentro e fora da galeria. Depois retornei de novo, aí eu produzi intervenções nas casas de cinema de 12D,
eu nem conheci, nunca tinha ouvido falar em 12D, e uma intervenção num avião, né, um avião de pequeno porte, né, Tem. e funciona como um restaurante, né. Esse é o Parque Ulembo, é o maior parque da África, né, e aí eu fui convidado para poder fazer intervenções, e para mim foi importante, porque para mim estar em Angola é voltar às minhas origens também, né. Eu, enquanto multiétnico, né, as matrizes indígenas, afro, né, é presente na nossa formação brasileira, né. Então, muito legal. E as outras exposições, como foi Tóquio, as minhas produções foram, como também já vendi produções para Suíça, né, é natural, né, porque em alguns momentos as minhas exposições foram realizadas no Pelourinho, né. No Pelourinho circula pessoas de diversos países, né. E não esquecendo também das redes sociais, né, essa possibilidade aí de dialogar, né, de difundir através da tecnologia, né, das redes sociais. Ô, Denis, então, passando de um suporte, que é o muro, para um outro suporte, que é o universo do digital, você produz também na área da arte digital, não é? Sim, eu produzo arte digital desde 2001, né, quando eu desenhei no programa do Punch, e até hoje eu tenho intervenção impressa, né, sobre moldura, e comecei a ilustrar, inclusive para marcas, né, como por exemplo a Iguana e outras, né, estampas, e eu amo produzir arte digital. Essa imagem aí é o Vigolino Ferreira, né, quando recebi o convite, né, falando que o evento é de Irecê, eu falei, caraca, nada melhor que trazer elementos da nossa cultura, né, e para mim Vigolino Ferreira é o revolucionário, Cultura né, do sertanejo, sertanejo, e essa imagem tornou-se estampa também, do e catingueiro. a minha última produção de ilustração foi a revista Capoeira em Quadrinhos, a convite da produtora Cerqueira, né, Produções. A E história aí, em quadrinhos? a história Capoeira em Quadrinhos. Pronto. Peraí, Inspirado no mestre Denis, Gagé. passa o slide para a história em quadrinhos, por gentileza, que eu coloquei, inclusive, gostaria muito que você comentasse sobre esse projeto. Sim, Próximo, 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 são muitas próximo, produções. próximo, próximo, próximo. E aí? Foi lançada no mês passado, em maio, e precisei pesquisar, né, assistir documentários sobre o mestre, e a produção enviou, né, de forma sucinta a, a história do mestre, encantadora, é um garoto determinado, né, que a arte também escolheu, né. Ele, com 10 anos de idade, ele ganhou um berimbau e era um sonho, né. E ele já vai comemorar neste ano, em setembro, 70 anos de idade. Então, observe, né, desde a infância ele contemplava a capoeira, né. E naquela época havia perseguição da polícia e tal. E hoje a capoeira é uma manifestação cultural, né, inclusive de patrimônio material, imaterial. É importante ressaltar. Isso. Eles passaram por processos, né, e é tão importante que as pessoas conheçam mais sobre a capoeira. Traz a questão também, né, essa revista, a valorização artística, né, desses mestres, né, e como eu sempre trago e falo, a importância da valorização, né, da arte, né, e capoeira é uma das, uma linguagem ancestral, né, praticamente. Traz o movimento corporal e a música, né? Exatamente, inclusive ele é um grande músico, né, compositor, com canções difundidas no mundo. Olha que ele tem uma história, eu só vim conhecer o mestre no ano passado. Assim, eu recebi Denis, esse convite, enfim. Mas é você importante. trabalhou com a construção das figuras para É construir a isso, narrativa?
quando você falou sobre arte digital, né? Você trouxe a linguagem digital, aí eu lembrei automaticamente da revista Capoeira em Quadrinhos. Então, eu primeiro esbocei, depois eu fui editando no Adobe Photoshop. E muitas ilustrações eu produzi na mesa digitadora, uma mesa específica, acoplada ao notebook, e eu produzo bastante. E o próximo produto, né, é o livro, que vai ser lançado amanhã, que é o livro de poema do Gabriel Darrão, do qual ele me convidou para ilustrar. Um livro lindo, muito legal. É um musical Morfose. Muito legal, e vai ser lançado amanhã. Todas as ilustrações produzidas em arte digital. Pronto. Ô, Denis, para dar tempo a gente falar um pouquinho mais sobre, já em um outro viés do teu trabalho, eu gostaria que fosse projetado algumas performances aqui, Sim, acho que estão lá no 7º slide, voltando o slide, por para favor. você falar um pouco como que é essa sua produção a partir da performance. Achei Sim, sensacional. sim. Passa, 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 passa. Aqui. Bem, eu realizo performance desde 2006. A minha primeira performance foi no Teatro 18, no Pelourinho, né? A apresentação com a banda Candom. E enquanto a banda estava tocando, né? Eu, no meu processo ali orgânico, né? Ia criando. Como até hoje, né? Eu preciso sentir, né? Preciso ouvir, no caso a música, né? Para daí trazer elementos simbólicos. É um processo extremamente espiritual, né? Eu sempre falo isso, porque eu nunca sei o que é que vai brotar ali, o que é que vai surgir, né? Aquele resultado estético, do qual todo o processo técnico, né? Uma fusão de técnicas, e eu gosto, justamente pela liberdade, sabe? E nada ser determinado. Faça isso, faça aquilo. Então, quanto mais liberdade no meu processo, que ocorre nas minhas performances, a coisa transcende. Essa performance, esse registro, melhor, foi realizado com a banda, não é nem banda, é o grupo Obadx, que é a orquestra de berimbau do Dainho Chequerê, e foi no Teatro Gamboa. Ele me convidou, foi um dos artistas convidados para poder realizar uma performance. E ficou muito legal o resultado dessa obra, da tela. É massa porque as pessoas acompanham o processo criativo, né? E conseguem observar desde o primeiro traço, né? As formas, a questão das cores, que muitas vezes essas cores elas são complementares, né? Elas se dialogam através também de um estudo, outras não, deixa a coisa fluir, e aí a coisa acontece e é muito massa a performance. Pronto, Denis, nosso tempo está acabando, mas antes de terminar, eu gostaria de colocar nos 2 últimos slides, porque assim, tu tem uma produção artística vasta, porque tu Sim, trabalha com vários suportes, né? exatamente. Com várias técnicas. Como eu disse, Então, meia hora é pouquíssimo tempo. como eu disse no início da minha fala, eu comecei pelo desenho, né? Desde o primeiro traço Isso. poético, depois vieram telas, esculturas, passei uma fase reciclando, né, no lixo, transformando o lixo em arte, depois as exposições com pinturas em telas, e no ano de 2000, aí veio o convite da Alcip Projeto Cidadão, eu comecei a dar aula, aí veio o desdobramento, veio a Unicef e outras importantes instituições, e como até hoje o processo é contínuo, né? Mas eu me encontrei mesmo, foi em 1996, foi quando o Rick Burks me levou para um evento com os alunos de Escola de Belas Artes. Ali transcendeu também. E a arte e educação, para mim, foi através da Alcip. E também o Grafipaz, né, é importante falar. E hoje eu venho explorando mais linguagens e eu quero produzir mais linguagens, sabe? Por isso que o Denis Senna é um artista visual, inquieto, e o operário cultural é a luta, né?
a valorização artística. Então, uma questão importante que é importante falar, que acho que todo artista visual, ele tem o papel, né, de se expressar, e lógico, né, romper também o analfabetismo visual, Pronto. sabe? E nada melhor também de valorizar também os artistas locais, reconhecer as produções, a estética desses artistas, né? Eu acho importantíssimo que as pessoas reconheçam e exercitem o olhar para as artes visuais. Isso. Então, a gente colocou umas reportagens aqui que trazem, né, a tua experiência, as tuas produções artísticas e uma forma de reconhecimento do teu trabalho, não é? Parabéns, Denis, pela tua fala, pelo pouco que conseguimos apresentar aqui, tá? Nós temos várias pessoas aqui assistindo essa live e eu pedi assim carinhosamente para que os meus alunos estivessem aqui hoje. E assim, eu gostaria que você mandasse uma mensagem para os que estão assistindo, para a gente finalizar, do que é a arte para ti e o que tu pensa, o que tu quer com relação às tuas produções, qual o papel da arte na vida? Bem, a arte é libertação, né? A arte é alimento da alma, a arte é autoexpressão, né? O que eu desejo, né, é que as pessoas tenham acesso à arte na contemporaneidade. É fundamental, como eu disse antes, né, esse exercitar, né, o valorizar, tudo isso é importante. E eu penso muito também na juventude, né, principalmente a juventude negra, a juventude dos povos originários indígenas, né, são tão talentosos e é importante que eles tenham acesso, que eles produzam, né, que eles revolucionem, sabe? Porque a arte tem esse poder incrível, né, de representar as culturas, né? E nada melhor assim, do que o acesso, né? Infelizmente, no nosso país, Brasil, as pessoas ainda não valorizam a arte. Então, acho que o momento é esse, sabe? De despertar, mesmo numa fase tão delicada como agora, por exemplo, devido à pandemia, né? Mas é importante que as pessoas valorizem a arte, as culturas, sabe? É nisso que eu acredito, né? Então a arte está aí para poder revolucionar. Né? Então eu acredito na arte como meio de expressão, comunicação e transformação social. Pronto. Denis, muito obrigada, tá? Pela sua participação, por ter aceitado o convite, pela gentileza de poder compartilhar conosco um pouquinho do teu trabalho, da tua produção, da tua história de vida, tá? E parabéns por tudo que você conseguiu constituir nesses 30, 40 anos de existência. De vida, 44, mas de artes visuais, na verdade, é 25. Eu tenho que corrigir isso no release que eu enviei para você. São 25 Pronto. anos, bolsas de pratas. Então, agradeço. Inclusive, mandar um abraço para a Letícia. Gratidão, gente. Viva a arte e a educação. Viva a arte e educação. Obrigada, Denis.